1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Os filhos de Israel, o povo de Israel, eles saíram do Egito, né? Ele está citando aqui o versículo 1, versículo 2 e seguintes, citando que o povo saiu do Egito por Moisés e eles foram identificados com Moisés. Por isso que diz que eles foram batizados, corretamente seria batizados a Moisés. E nós devemos entender que o batismo, né, o batismo existe e ele está relacionado sempre a uma pessoa. Teve aqui o batismo a Moisés, teve o batismo de João Batista, né, eles eram batizados a João, e tinha o batismo de Cristo, que eram batizados a Cristo. E hoje, vamos ler um versículo, segura aí que nós vamos voltar, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só corpo. Que corpo que é esse? Corpo de Cristo. O Espírito, aqui é com letra maiúscula, logicamente, ele está se referindo ao Espírito Santo. E alguém poderia dizer, mas é lógico que só tem um Espírito. Por que Paulo está falando que existe só um Espírito? Porque o Espírito Santo, ele é dado para agir em nós, né, em conformidade com a palavra de Deus. Então, isso está em contraste com os demais espíritos que atuam em desconformidade com a palavra de Deus. Daí ele fala da esperança, e depois ele diz no versículo 5, um só Senhor, que é o Senhor Jesus, uma só fé, que fé que é essa? É a fé cristã. E um só batismo. Será que esse batismo que ele está falando é a maneira? Existe só um jeito de batizar. Ele não está falando isso, só o jeito de batizar. Ele está falando que é um batismo. Que batismo que é? Batismo cristão. Isso que Paulo está falando aqui é o que nós vemos hoje, né? O que Deus está apresentando hoje, vamos chamar assim, válido para os dias de hoje. O que Deus está olhando e vendo, né? Então ele está vendo o que? A fé. Que fé que é essa que é imputada a Deus? É a fé cristã. E o batismo aqui é o batismo cristão. Então os demais batismos para Deus não tem lugar hoje. Né? Até hoje existem gentios, né, que se convertem ao judaísmo, por exemplo. Conheço uma pessoa um conhecido meu, que ele se converteu ao judaísmo. Falou, você está perdendo seu tempo, você não está ganhando certo. Você está trocando 6 por meia, você está saindo do paganismo, indo para o judaísmo, você está trocando 6 por meia dúzia. Porque não está adiantando nada se submetendo a isso. Você tem que se converter ao cristianismo. Ou seja, a Cristo, né, logicamente.
Então, ali no nosso capítulo de 1 Coríntios 10, nós vemos que eles foram batizados a Moisés. E diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. Né? E o batismo, quando se fala de batismo, nós vemos que quando a pessoa é batizada a alguém, no caso de Moisés, eles eram batizados, identificados com Moisés, e eram também identificados com todas as ordenanças que estavam conectadas àquela pessoa. Ou seja, aquele que se convertia, após isso, né, se convertia ao judaísmo, eles eram batizados a Moisés. E eles tinham que fazer o quê? Guardar a lei. Porque a lei estava conectada com Moisés. Inclusive, a lei foi dada por Moisés, através de Moisés. E João Batista também, aqueles que se batizavam no batismo de João, que era um batismo de arrependimento, eles conectavam tudo aquilo que vinha através de João. E hoje, que nós estamos falando em corpo de Cristo, igreja e tudo mais, nós vemos que as pessoas hoje são batizadas a Cristo para se tornar um cristão, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Cristo. E ele se torna um cristão. Só que é uma coisa interessante que tem acontecido, há muito tem acontecido isso. As pessoas são batizadas a Cristo, só que não se envolvem e não querem se submeter a tudo aquilo que envolve o nome de Cristo. Nós vemos que essa ruína que aconteceu no cristianismo foi justamente isso. Pessoas batizadas ao cristianismo, a Cristo, mas não se submetem a tudo aquilo que vem juntamente com Cristo, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos vivendo o tempo da igreja, né, na terra, que é o corpo de Cristo, e nós estamos vendo que a palavra, né, através do ministério de Paulo, né, ela envolve toda essas ordenanças, chama de ordenanças, né, tudo aquilo que envolve o nome de Cristo. Então, ser batizado hoje a Cristo seria nós tomarmos sobre nós tudo aquilo que se refere a Cristo. E a confusão, falando outra vez, a confusão que veio no meio do cristianismo foi justamente isso. As pessoas se tornam cristãos, mas cada um quer fazer a sua vontade. Cada um quer pegar as suas normas, né, religiosas e tudo mais, e fazer aquilo que bem lhe apraz. Isso é um erro muito grande. Voltando lá no nosso capítulo, de 1 Coríntios 10, nós vemos que ele vai falar aqui, continuando, de várias coisas que sucederam na trajetória do povo ali no deserto. Nós vemos que no versículo 5 diz que Deus não se agradou da maior parte deles. E se nós formos considerar realmente quem são essa maior parte deles, nós vamos lá para Números, por exemplo, nós vemos que quantos daquela geração que saíram do Egito, né, aquela massa de pessoas que tinham mais ou menos 3 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas, daquela geração dos adultos que saíram ali para ir para a terra da promessa, para Canaã, quantos deles, essa massa, estou falando agora a parte adulta, né, que falava na média de 600 mil homens a pé, quantos deles entraram em Canaã? 2, Josué e Caleb.
Então, aqui Paulo começa a falar dos vários pontos, e se nós tivéssemos tempo, quem quiser ler, Atos capítulo 7 e 8, principalmente o 7, que Estevão começa a narrar a história deles, desse povo, eles falam que Estevão fala, dando testemunho para os judeus ali que estavam ouvindo, que no espaço de 40 anos, que foi o tempo que eles ficaram, eles ofereciam sacrifícios a outros deuses, inclusive. Vossos pais provocaram a Deus no deserto. Ou seja, tudo aquilo que eles viram e foram identificados com Moisés, eles não quiseram se colocar debaixo de tudo aquilo que eles estavam sendo, na verdade, abençoados, né, por Deus através de Moisés. Então, várias coisas sucederam aqui. Eles cobiçaram, versículo 6, né? Versículo 7, idólatras, comer e beber e folgar, prostituirmos, versículo 8, e fala deles e fala de nós. Né? Ele fala, isso aconteceu, e fala, não façamos tal coisa, não sejais assim, não isso como eles fizeram. Ou seja, o exemplo aqui não era Israel, e sim as coisas que sucederam com Israel. E os juízos que vieram através disso. Os privilégios, né, cristãos que existe hoje, nós temos um grande privilégio de sermos cristãos, mas nós devemos entender o que Paulo está falando aqui, é que o maior perigo que existe, né, é a pessoa tomar o nome de Cristo, ser batizado, como eles fizeram, batizados que é o nosso caso, batizados a Cristo, e não queremos seguir a Cristo. Muitos, porque Paulo aqui não está falando de uma coisa que você teve e perdeu. Ele está falando de uma coisa que você tomou sinais daquelas coisas e depois você entrega. E agora nós vemos que tem duas coisas. Uns, aqui no esse trecho não fala, mas uns eram um populacho, né? Tem outra versão que fala outra coisa. O vulgo. Ou seja, eram aqueles que saíram no meio junto. E não eram. Eram, como é que fala? Falsos, né? Eram egípcios, eram falsos no meio ali, aproveitando a ocasião, e estavam lá no meio, só que eles pereceram no deserto também. E outros que pereceram também, por causa do quê? Por causa da incredulidade. Então isso Paulo está falando para a exortação nossa, ele fala de nós aqui, né? Ele está falando para os coríntios, mas logicamente para nós. Versículo 11, ó. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olha que não caia. Aqui, irmãos, não está falando de salvação, tá? Ele está falando da vida a caminho é a senda do cristão aqui nesse mundo. E ele está falando que tudo isso aqui, o que sucedeu a Israel, foi escrito para advertência nossa, para aviso nosso. De quem? Nós, versículo 11, final do versículo, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que é isso? Está falando de nós, né? Chegados aos fins do século. O que é esse fim do século? O que é? Tem tanto tempo para frente ainda aí que virão. Mas acontece o seguinte, que nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, na realidade, nós não estamos embaixo, num certo sentido, de uma dispensação de Deus. Nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus, que é uma coisa inédita, né? Que não tinha isso na história, né?
bíblica, né? No Velho Testamento não existia a dispensação da graça. Ou seja, quando chegasse o Messias e o Messias fosse retirado, o que viria após isso? A grande tribulação. Juízo para Israel, ou para os judeus ali no caso, principalmente, por terem negado o Messias. Só que chegou nesse tempo, o que aconteceu? Deus, na sua misericórdia, ele parou o tempo ali, estendeu e veio esse tempo que nós estamos vivendo agora. Dispensação da graça. Então nós estamos vivendo um tempo que o fim já havia chegado lá. A vinda do Messias, na verdade, tinha colocado fim às dispensações. Por quê? Porque daí em diante ia vir o quê? Um juízo, que a grande tribulação é juízo, não é uma dispensação, e depois viria o quê? O milênio, que é o reinado do Messias para esse mundo. Ou seja, o tratamento de Deus com os homens tinha chegado ao fim. Por isso que ele fala aqui que sobre nós que o fim dos tempos já tem chegado, o fim dos séculos tem chegado. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça, né, de completa bênção, né? Nós estamos vivendo a época da igreja. Mas como tempo dispensacional, já chegou, está sentenciado já o que vai acontecer. O irmão estava citando agora há pouco, interessante ele pensar nisso, que se o Senhor vier agora e arrebatar-nos daqui, né, levar a igreja, todos que são salvos vão embora, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o que eu estou falando, onde parou lá vai continuar. O que vai acontecer? Vem grande tribulação, vem os 7 anos da grande tribulação. Então o juízo está aí, parado, por assim dizer, esperando só o momento que a igreja vai sair daqui. Daí a coisa desencadeia. Então, irmãos, o que o apóstolo está falando aqui é a consciência, né, daquilo que nós estamos vivendo como cristãos nesse tempo. E ele vai falar algo agora mais interno, vamos chamar assim, no versículo, vamos continuar, né, ele é continuação, faz parte do contexto que está falando. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis, pois, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Dá a impressão que ele está meio que mudando de assunto, mas ele não está, ele está tratando justamente isso. Que a mesa do Senhor é colocada aqui nesse mundo. E nós participamos dessa mesa. Todos os cristãos, na verdade, eles estão expressados nesse pão. Embora ele está trazendo aos irmãos ali, a Coríntios e a nós, uma coisa mais interna, que são aqueles que reconhecem que estão participando desse pão que representa todos os cristãos ali. Inclusive a carta aos Coríntios, ela já tem no seu os primeiros versículos, esses dois endereçamentos, aos que estavam reunidos e todos aqueles que faziam parte dessa profissão cristã. Né? No começo da carta. Então aqui, ele está dizendo que nós, que participamos
dessa bênção, né, de estarmos associados e celebramos, né, esse memorial, e aqui ele está trazendo a figura de uma coisa que não tinha antes. Quando o Senhor instituiu a ceia, né, que é o memorial da morte dele lá, no cenáculo, que nós vemos citado nos evangelhos, ele comemora aquilo como sendo o corpo dele, ele dando a vida dele, meu corpo que é dado por vós, e o sangue que é derramado também por vós. Isso foi o que ele instituiu lá. E, logicamente, aquilo foi instituído primeiramente para eles como judeus, né, que ele estava fazendo menção de Jeremias. Só que Paulo também traz isso, como o Senhor dando aquele memorial para a igreja, que é no capítulo 11, né, que nós vemos no versículo 23 em diante. Né, capítulo 11, versículo 23, fala, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, então ele recebe aquilo do Senhor e passa também para a igreja, como memorial para a igreja também. Que não foi apenas para eles, foi para nós também. Só que antes disso, no capítulo 10, nós estamos vendo que ele traz uma nova coisa, uma revelação nova dessa verdade. Que o pão que nós partimos é uma figura do corpo de Cristo aqui. Ou seja, o corpo de Cristo na terra. Logicamente, o corpo de Cristo está relacionado à terra e não ao céu. A igreja, sim, é o céu, mas o corpo de Cristo é a terra. Então, ele está falando isso, e que a base da nossa comunhão é o sangue, logicamente. Por isso que ele cita aí, primeiramente, né, o sangue apresentado, o cálice de bênção do sangue primeiro, depois o pão. Só que esse lugar que nós tomamos tem algo que existe que chama-se responsabilidade nossa no corpo de Cristo e na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor não se deve e não se pode ter associação com nada daquilo que não faça parte, menos que daquilo que se faça parte das coisas do Senhor. Ele cita aqui, por exemplo, a mesa dos demônios. Agora, existem mais coisas disso, que nós vemos que ele está falando, versículo 22, ou irritaremos, ou seja, a versão fala, ou provocaremos zelo no Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Por que ele está falando? Existe um intervalo aí, mas na verdade é uma coisa só, né? Ele está continuando o assunto aí. Ele está falando isso de nós irritarmos ou provocarmos zelo no Senhor concernente à mesa, porque a mesa é dele. E como que eu posso provocar um zelo no Senhor, na mesa do Senhor? É eu permitir algo que não seja, que não esteja em conformidade com aquilo que ele deixou. Entende? É a nossa responsabilidade. E eu estava pensando uma coisa, mas eu estava querendo dizer aqui o seguinte, que nós estamos falando das advertências, né, como ele chama aqui, né, do aviso, né? Ele fala aviso, foi escrito para aviso nosso. Então, existem os avisos dados para nosso cuidado, né? Esse é um cuidado. Agora, nós devemos entender que a mesa do Senhor, né, ela está associada, ela está vinculada ao Senhor com uma parte de bênção, né? Que o pão que nós partimos é a comunhão no corpo de Cristo. Todos os crentes estão representados nesse pão que nós partimos. Por isso que existe um pão na mesa. Não deve existir meio pão e nem dois pães. Tem que ser um pão só, inteiro. Por quê? É uma figura, antes de parti-lo, né, ele é também uma figura do corpo de Cristo, que somos nós. Nós, embora muitos, nós somos somente um pão.
Todos participamos desse único pão. E daí tem a figura dele como o corpo de Cristo, no sentido dele, físico, dele ir para a cruz e dar a sua vida. Ele não foi partido na cruz, ele deu a vida, né? O versículo que fala, é o capítulo 11, ele fala, versículo 24, aí fala, e tendo dado graças, 11:24, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Isso não está certo. Meu corpo que é dado por vós. Ele não foi partido, o corpo do Senhor não foi partido. Então, nós partimos o pão como figura da morte dele, né? E só que Paulo traz algo novo aqui, no capítulo 10, mostrando que esse pão na mesa também é uma figura do corpo de Cristo. Então, nessa mesa onde que o Senhor coloca o símbolo, o memorial, nós vemos que essa mesa ela tem que ser realmente genuína e não deveria existir algo que fosse contaminável ou estando de uma forma errada ali. Então, Paulo associa esses com provocar zelo ao Senhor. Por isso que os irmãos procuram entender que muitas vezes quando as pessoas perdem lugar à mesa, nós somos, às vezes, demora-se um pouco, tem que ver, porque a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. Nós temos que zelar realmente por aqueles que devam estar à mesa ou não, é nossa responsabilidade, embora a mesa é dele. Um herege, por exemplo, ele não tem lugar na mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor está associado também à comunhão de bênção, e nós reconhecemos que todos nós, embora muitos, somos um só. Não estão todos aqui, mas estão todos representados no pão. E o Senhor, em Hebreus, capítulo 2, ele fez desse povo que nós estamos vendo aqui por Paulo no pão, lá em Hebreus ele chama os filhos. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está falando dos seus. É o Senhor falando que está no meio dos seus irmãos, cantando louvores. Isso aqui nós relacionamos a esse momento, inclusive, do memorial, do partimento do pão. Porque quem conheceu a salvação de Deus foi o Senhor. Porque ele foi o homem, nós estávamos falando ele como um homem aqui, foi ele que foi à cruz, e ali na cruz, ele entrou, se apresentou diante de Deus como um homem para receber de Deus o juízo que nós merecíamos. Naquelas 3 horas de trevas, né, ele ficou 6 horas na cruz. As 3 primeiras horas, ele sofreu a injúria do homem, blasfemando, ofendendo ele. Isso das 9 até meio-dia. Na hora que deu meio-dia, ele ficou da meio-dia às 3 da tarde, onde houve trevas sobre toda a terra, e ali ele ficou diante de Deus em juízo. Um homem diante de Deus em juízo. Deus julgando nele o castigo que nós merecíamos, estava caindo sobre ele ali. E ele passou ali vivo pelo juízo de Deus. Deus julgou nele, irmãos, aquilo que nós merecíamos, ele pagou naquelas 3 horas. Ele recebeu o juízo de Deus sobre os pecados. E os nossos pecados, não dele, porque ele não tinha nenhum. E ele, vamos dizer assim, ele sai vivo, né, por assim, do outro lado, e ali, vendo que tudo estava consumado, ele dá a vida dele. Ele morre na cruz.
dando a sua vida, e ressuscita para a nossa justificação. Então ele foi o homem que conheceu a salvação de Deus. Nós participamos da salvação. Por ele, a salvação veio de graça para nós, ninguém pagou nada. Ele pagou. Ele passou por isso. E ele está no meio, né? Quando nós vamos lembrar isso, quando nós vamos partir o pão, nós chamamos essa reunião uma reunião de adoração. Só que, na verdade, esse nome não tem na Bíblia, reunião de adoração. Não tem esse nome. Mas nós chamamos reunião de adoração por quê? Porque realmente, irmãos, nós chegamos aqui para partir o pão, para lembrar da morte dele por nós, que é o pão, o vinho, né, acima do corpo, e do vinho, né, que é o sangue. Lembrar da morte, o preço que ele pagou por nós. Né? Cada cristão que senta numa cadeira para lembrar do Senhor, esse lugar que ele senta ali, custou a morte do Senhor Jesus para dar aquele lugar para ele ali. Não é verdade? Né? A cadeira que você está aí, o Senhor teve que morrer na cruz para você ter esse lugar, para eu ter o nosso lugar, cada um ter o seu lugar, e um lugar para cada um. E ele se põe no meio, e ele eleva seu cântico a Deus junto conosco. Então ele está, ou seja, ele está cantando, e cantando junto com todos ali. Esse pão representado eram todos os cristãos ali juntos que deveriam estar e não estão, representados naquele pão, ou seja, a unidade do corpo. E agora, nós devemos reconhecer isso, se nós somos cristãos, fomos batizados a Cristo, nós devemos entender que o corpo é de Cristo também, não é verdade? Nós participamos do corpo de Cristo. Muitos falam, nós devemos ser um corpo, não é isso, está errado. Não é isso que nós devemos ser, nós somos o corpo de Cristo. O que nós devemos fazer é viver a realidade dessa expressão que é o corpo, que essa é a verdade. A unidade do corpo de Cristo. E isso custou a vida dele para que isso acontecesse. Então, quando nós vamos partir o pão, nós estamos, na verdade, entrando num terreno que nós estamos nele, nós estamos num momento que é um terreno de divino favor. Ninguém fez nada, né, em termos de capacidade, ninguém fez nada para estar sentado aqui, achar que tem algum mérito de estar. Nós estamos pelos méritos de Cristo. E Ele está aqui, nesse momento, cantando. Por isso que o partimento do pão é uma reunião de adoração, que nós cantamos, né? Inclusive, os irmãos me dêem licença, mas ministério não tem lugar nesse dia. Não é verdade? Não tem lugar de ministério, é uma hora de adoração por aquilo que Ele fez por nós. É uma hora que nós cantamos, que nós expressamos através de oração, né, o nosso agradecimento também. Nós, pela oração, nós agradecemos. E eu estava dizendo que o herege não tem lugar. Por que o herege não tem lugar? Porque ele não reconhece a unidade do corpo de Cristo. Ele divide o corpo. Né? O faccioso, ele divide essa verdade que está. Nós estamos olhando naquele pão e vendo que o Senhor deu a vida dele para que existisse um pão, um só corpo. E sim, irmãos, se nós tomamos um passo também, como nós lemos hoje aí de Filipenses, ninguém faça nada por partidarismo, né, por facção ou vanglória, nós estamos provocando zelo ao Senhor. É muito mais sério às vezes do que nós pensamos, porque nós estamos dividindo uma coisa que Ele uniu. Nós estamos separando algo que Ele está unindo. E que Ele uniu pela morte dele e conseguiu fazer isso, unindo num só corpo os filhos de Deus. E então é um privilégio, e isso está relacionado com tudo aquilo que comecei a falar do batismo, que se nós formos batizados como cristãos, irmão, nós devemos entender que tudo aquilo que faz parte desse nome de Cristo, nós devemos também
tomar tudo isso para nós também, que nós vemos que é o caso, a doutrina de Paulo, que foi ele o responsável em trazer para a igreja tudo aquilo que pertence ao tempo que nós vivemos, que está relacionado ao nome de Cristo. Cristo como cabeça da Assembleia, cabeça do corpo de Cristo, e o senhorio de Cristo na vida individual. Estava falando do senhorio de Cristo, né? O senhorio de Cristo é individual. Não existe senhorio de Cristo na Assembleia. Na Assembleia que está relacionada ao corpo de Cristo, que é a cabeça. Então, mas isso está tudo para nós. Nós estamos entrando e sentando e participando de todas as bênçãos. Então, isso eu vejo que muitos, né, eles entraram pelo batismo sem ser cristão, inclusive. Por isso que existem muitos que às vezes não são cristãos, são batizados, tomam o nome de Cristo, não são cristãos, que é o populacho, o vulgo. E muitos são cristãos, mas não assumem, não querem entrar embaixo dessa verdade que está associada ao nome de Cristo. Eu ia falar um pouquinho só, mas, perdão, os irmãos talvez queiram falar alguma coisa. Numbers chapter 20. Números capítulo 20. I think we are familiar with this story. Acho que a gente está bem familiarizado com essa história. Moses leading the children of Israel through the wilderness. Moisés dirigindo esse povo através do deserto, It has been referred to this afternoon. como foi referido essa tarde, For 40 years, por 4 anos. he bore their murmurings and complainings. Ele teve que sofrer todas essas murmurações e reclamações. It is recorded that he lost his temper only once. E é dito que ele perdeu a sua paciência uma vez só. I think that's remarkable. Isso é muito impressionante. When we think of how his spirit was tried, Quando pensamos em como seu espírito foi provado, but he did fail. mas ele falhou. He lost his patience with the people of God. Ele perdeu sua paciência com o povo de Deus. So we read in Numbers 20, Assim nós lemos em Números 20, verse 7 versículo 7. and 8. 7 e 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Now, if we read the previous chapters, Se nós lêssemos os capítulos antecedentes, we would see that God ordered that the rods were put up before him. nós vemos que o Senhor pediu que as varas fossem colocadas diante dele, Because there was rebellion in the camp of Israel porque havia rebelião no acampamento de Israel, through Korah and his family através de Coré e sua família, and others that associated with Korah. e outros que se associaram a Coré. Not all his family, some of his family were saved. Não toda a sua família, alguns membros da sua família foram salvos. But the point is, Jehovah showed his approval. Mas o ponto é que Jeová mostrou, apontou a sua aprovação. And of those rods that were laid up before Jehovah, E aquelas varas que foram colocadas diante de Jeová, only one budded and bloomed. só uma brotou e floresceu. All the others were dead sticks. As outras foram todas pedaços de madeira secos. And that was the rod of Aaron, the high priest. Essa era a vara de Arão, a que floresceu a vara de Arão, o sumo sacerdote. And he was a picture of the Lord Jesus. E ele era uma figura do Senhor Jesus. Now, that rod that budded Essa vara que brotou and bore fruit e frutificou is a picture of the intercession of Christ é uma figura da intercessão de Cristo, as our great high priest. como nosso sumo sacerdote. That is going on continually.
E isso continua, ainda continua, on our behalf. por nós, fazer isso por nós. And when Moses struck the rock Quando Moisés feriu a rocha, in Exodus chapter 17, em Êxodos 17, he used his rod, ele usou a sua vara, the rod of judgment, a vara que era de juízo, rightly so, correct. He used the correct rod. ele usou a vara correta para fazer isso. You read Exodus chapter 17, Se lemos em Êxodo 17, because that was a picture of Christ being smitten by God porque era uma figura de Cristo sendo ferido por Deus. smitten by God for our sins. Foi ferido por Deus por causa dos nossos pecados. The judgment of God falling upon him. O juízo de Deus caindo sobre ele, As a result, the waters flowed out, e como resultado, águas fluíram. refreshment and blessing Refresco e bênção through the work of Christ. por meio da obra de Cristo. Actually, the water there is a picture of the Spirit of God, E de fato, a água ali é uma figura do Espírito de Deus, which we receive as a result of the death of Christ. que nós recebemos como resultado da obra de Cristo. But in our chapter here, chapter 20, Mas no nosso capítulo aqui, 20 de Números, Moses took that rod again, Moisés pegou aquela vara outra vez, but he should not have. mas ele não deveria ter tido essa He vara. took the wrong rod. Ele pegou a vara errada. He should have taken the priestly rod that Aaron had. Ele deveria ter pego a vara sacerdotal que Arão tinha. But he took the rod of judgment, so to speak. Mas, por assim dizer, ele pegou a vara de juízo And in his anger, e, em sua fúria, he lost his patience with the people of God. perdeu sua paciência com o povo de He Deus struck the rock. e bateu na rocha. And what did he say? Verse 10. E o que se diz no versículo 10? E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? And 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Well, God in his mercy brought forth the water. Bem, Deus, em sua misericórdia, fez brotar água. But it was a serious error in Moses' life, a serious failure. Mas foi uma falha séria na vida de Moisés. Christ is only smitten once. Cristo só foi ferido uma vez. The work of Christ was accomplished by the Lord Jesus on the cross. A obra de Cristo foi cumprida na cruz do Calvário. He's never smitten again. Ele nunca vai ser ferido outra vez. That is a finished work. É um trabalho completo. God is satisfied with it. E Deus está satisfeito com esse sacrifício. And so Moses failed here Assim, Moisés falhou aqui in striking the rock again, em ferir a rocha outra vez. because Christ is only smitten once Porque Cristo foi ferido uma só vez, to put away our sins. para pagar nossos pecados. He's not suffering under the judgment of God again. Ele não vai sofrer debaixo do juízo de Deus outra vez. But furthermore, Moses was not told to strike the rock at all. E, de fato, Moisés não foi falado para ele ferir a rocha de modo algum. That was not the command of the Lord here. Não foi o mandamento de Deus aqui. In Exodus 17, he was told to strike the rock, yes, Em Êxodo 17, foi dito a ele que ferisse a rocha, certo? but not here. Mas não aqui. He was told to speak to the rock. Aqui foi dito para ele falar com a rocha. And I think, brethren, that's a picture of our privilege E eu acho que aqui, irmãos, é uma figura do nosso privilégio of coming into the presence of the Lord, de vir à presença do Senhor, speaking to him, falando com Ele, our great high priest, nosso sumo sacerdote, like the rod that budded. como a vara que floresceu. We have a great high priest at the right hand of God. Temos um grande sumo sacerdote à direita de Deus. Consider the apostle and high priest of our confession, Considerado o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão.
Hebrews chapter 3. Isso está em Hebreus 3. As the apostle, he came down from the glory Como apóstolo, ele veio para cá, vindo da glória, to reveal the heart of God. para revelar o coração de Deus. That's what we had in the Philippians 2. Isso é o que temos em Filipenses 2. But as our great high priest, he has gone back to God. Mas como grande sumo sacerdote, ele voltou para Deus. And he bears our names upon his breast E leva os nossos nomes em seu peito and upon his shoulders, e nos seus ombros. the place of strength, Lugar de força, the place of affection. lugar de afeição. Your name is there. Seu nome está lá. They're all different on the breastplate Então, são todos diferentes naquela armadura. because we're all different. Porque todos nós somos diferentes. We all have a different needs, Todos temos necessidades diferentes, different weaknesses, diferentes fraquezas, different personalities. diferentes personalidades. The Lord understands all that. E o Senhor entende tudo isso. He enters into it. E Ele se entrega a tudo isso. Ele He's interceding for us e intercede por nós. in all our weakness. Em toda a nossa fraqueza, But he doesn't have sympathy with our sins. No. ele não tem nenhuma compaixão com respeito aos nossos pecados. Nor should we. Nem nós deveríamos We ter. should judge them unsparingly. Nós deveríamos julgar sem clemência. But our weaknesses, our infirmities, Mas as nossas fraquezas e enfermidades, our special needs, nossas necessidades especiais, we can speak to the rock. podemos falar com a rocha. He's in the glory. Ele está na glória. There he is, representing us. Lá está Ele, representando-nos. Eternal security. Segurança We're on his certa. shoulders of strength. Estamos nos seus ombros de força. We'll never perish. Jamais pereceremos. He'll never let us go until he has us in the glory with him. Ele não nos deixará ir enquanto não tiver a nós com Ele na glória. But we're not in the glory yet. Mas nós ainda não estamos na glória. We're still in the wilderness, Ainda estamos nesse deserto. and we have needs. E temos We necessidades. said we had difficulties, Como eu disse, nós temos dificuldades. trials, Provas, problems, problemas, weaknesses. fraquezas. The Lord enters into that, E o Senhor se identifica com tudo isso. and we can come boldly to the throne of grace. E podemos chegar com ousadia na presença do trono da We graça. can speak to the rock, Podemos falar com a rocha. and the Lord will answer E o Senhor responderá. and give us strength E nos dará força to go on in the pathway of faith para continuar no caminho da fé. until we no longer need his priestly work. Até que nós não precisemos mais do seu serviço de sacerdote. The priestly work of Christ is only for the wilderness. O serviço sacerdotal de Cristo para nós é só para o deserto. We won't need it in the glory. Na glória nós não precisaremos disso. God bless his word. Que Deus abençoe sua palavra.